Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor por esta rica manhã que Ele separou para nós estarmos na Tua presença. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Não era bem essa palavra que... Vou dizer assim, que se Deus mudou, porque não era Ele que estava falando para mim ler o que eu ia ler. Às vezes a nossa vontade também prevalece. E a palavra de Deus diz assim, que o servo de Deus não teme más notícias. Mas nós vivemos num tempo onde qualquer notícia nos abate, qualquer notícia nos abala, qualquer situação. Isaías 38. Qualquer circunstância nos deixa abatido, qualquer situação deixa a gente de cama, qualquer situação faz com que a gente mude o nosso trajeto. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas quando a gente é criança, se você souber que tem alguém querendo fazer o mal para você, você desvia o caminho. Você não quer enfrentar aquela situação. E durante muito tempo a gente acaba cortando o caminho para não ter que enfrentar aquela situação, para não ter que encarar aquele problema, para não ter que resolver aquele problema, porque você olha para aquele problema, você vê que ele é mais forte do que você, maior do que você, e você não se vê vencendo aquela batalha. Mas aí chega um ponto da sua vida que você tem um encontro com alguém que é mais forte do que você, mais forte do que aquele que te ameaçava, mais forte do que tudo, maior do que tudo. E aí você entrega a sua vida para Ele. E quando você entrega a sua vida para Ele, verdadeiramente, Ele passa a tomar as suas dores. Ele é parecido com o irmão mais velho. Ele vai tomar as suas dores. Aonde existia alguém que impediu o seu caminho, Ele vai junto com você para ensinar você a passar por aquele processo e dizer para você: é assim que se vence, eu contigo e você junto comigo. Louvado seja Deus. E Ele leva você até o seu adversário. E o adversário vai ter que olhar para esse seu irmão mais velho e dizer assim: agora eu não posso fazer nada com você, porque existe alguém que é maior do que eu. O seu adversário vai ter que dizer isso. Existe alguém na sua vida que é maior do que eu, é mais forte do que eu. E ele vai te ajudar a vencer o seu maior obstáculo da sua vida. O maior obstáculo da sua vida. Hoje nós vamos antecipar, né? Pelo fato da gente estar sem carro, a gente vai aproveitar a oportunidade e vamos fazer a ceia. E quando a gente recorda, a gente vê que alguém precisou morrer para poder viver. Jesus morreu e ressuscitou. Eu quero que você guarde isso na sua mente. Ressuscitar. Só Jesus. Amém? Porque a palavra ressuscitar, segundo o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, é aquele que tem o poder para devolver a si mesmo a sua própria vida. Se você ouvir que alguém ressuscitou, é mentira, porque aquele não tem poder de devolver para si mesmo a vida. Então Jesus, ele teve o poder de devolver para ele mesmo a vida, porque ele é o autor da vida. Mas ele precisou mostrar para nós o que é vencer a morte. E o vencer a morte significava ele voltar à vida 3 dias depois. E a Bíblia diz que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele apareceu aos seus discípulos fisicamente. Não poderia ser tocado durante 40 dias, porque ele tinha que subir aos céus. Assim como ele partiu, assim como ele morreu, ele ressuscitou santo. E ele é santo e vai ser santo para sempre. Louvado seja Deus por isso. Amém?
Eu ia ler em Ageu, não precisa abrir, mas eu ia ler em Ageu que fala sobre a glória da segunda casa. E eu sempre falei assim, Senhor, para que haja a glória da segunda casa, a primeira tem que estar dado ruim. A primeira circunstância deu errado. Por isso a gente diz a glória da segunda casa, e o profeta lança. E muitas pessoas olhavam e diziam assim, você viu como era isso antes? A glória que existia, a majestade que existia, vamos colocar assim, no tempo de Salomão, qual era a riqueza? Era ouro para todo lado, tudo brilhava, era tudo maravilhoso. Quando chega naquele momento, pós-cativeiro, você observa, você lembra de como era? Você lembra de quando era, quando estava caído? Olharmos para as nossas vidas hoje e dizer, você lembra como que ele era antes de Jesus chegar na vida dele? Você lembra o que ele fazia antes de Jesus chegar na vida dele? Mas agora olha que essa glória, que essa manifestação do poder da segunda glória, da segunda casa, será ainda maior do que foi a primeira. Ou seja, assim como você era bonito e bonita lá atrás, Deus transforma a sua vida para você ser mais belo depois na presença dele, para que o nome dele sobre a sua vida seja glorificado. Amém? Entendamos dessa forma, porque nós olhamos para as circunstâncias e achamos que está tudo errado, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas, Ele está nos aperfeiçoando dia após dia, porque nós temos um céu para ir, gente. Amém? Quem é que vai para o céu? Amém? Todos nós vamos para o céu. E para chegar lá, se Jesus precisou ser santo para subir, nós estamos nesse processo de santificação. Então nós precisamos, às vezes vem a prova de fogo. A prova de fogo é essa que nós vamos ler. É prova de fogo, é entre você e Deus. Nós podemos orar, nós podemos buscar, mas existem momentos nas nossas vidas que Deus coloca, a Bíblia diz assim, que Ele afofa a cama daquele que está enfermo. Aquele que afofa a cama não poderia curar a enfermidade? Por que Ele afofa a cama? Um período da minha vida, lá no começo da minha conversão, você não para ouvir, você não para escutar, você acha que você está certo, você faz tudo pelo seu pensamento, você acha que de repente eu estou com febre, caio de febre, deito no sofá, e o Leonardo passa por mim, eu falo, filha, ora por mim, eu falo, agora não. Aí depois passa ali e fala, ora por mim, ela pequenininha, ora por mim, eu não. Aí a Né passou por mim, eu falei para ela, ora por mim, ele falou, não. Eu falei, o que está acontecendo? Aí Deus falou para mim assim, eu precisava colocar você deitado para eu conversar com você. Você não para, você não me ouve, agora é um silêncio à sua volta. Então essa é a hora de eu ter contigo. E quando Ele disser para você, põe-te de pé que eu falarei contigo, é porque você está curado. Porque enquanto você estiver deitado, você está sendo tratado. Quando Ele te colocar de pé, é porque você está curado. E Ele vai dizer para mim e para você, né? Agora põe-te de pé e não faça mais isso. Amém? Vamos ler aqui, Isaías 38. A partir do verso 1, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Porque a gente dá ênfase à sua morte, a palavra dura, mas existe uma cura, amém? Repete comigo, existe uma sentença e existe uma cura. Nós não podemos abrir mão disso. Existe uma sentença, existe, dada por Deus, existe, mas também existe uma cura. Só que entre a ordem e entre a palavra dura, sentença e a cura, existe um processo. É o processo da cama. Neste processo, Deus começa a trabalhar no coração. Porque às vezes nós não queremos dar a atenção devida para aquilo que Deus está falando ao longo da nossa vida. Nós não queremos dar atenção.
Nós queremos cuidar da nossa vida, das nossas coisas, porque isso, porque aquilo. Você pode observar, existe mais desculpa para não fazer do que vontade de fazer. Se cria um monte de situação para a gente não fazer. Por exemplo, poderíamos vir para a igreja a pé? Poderíamos. Mas quando a gente olha para o nosso físico, já não é mais o mesmo de 30 anos atrás. Então as coisas ficam mais difíceis para a gente. E aí quando você observa, qual é o nosso meio de locomoção? É o carro. Aonde foi que o inimigo trabalhou? Por que ele trabalhou ali? Porque ele sabia que a distância e a idade impediria a gente de caminhar. Então aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a andar em círculo, no mesmo lugar. Então vem o abatimento, a tristeza, pelo fato de você não conseguir fazer. E aí você precisa buscar em Deus a solução para tudo. A solução hoje qual foi? Foi o Marcelo, a Bruna. Não, pastor, hoje vocês vão junto com a gente. Glória a Deus por isso, que Deus prospere o trabalho de vocês e o caminho de vocês por isso. É uma semeadura, é uma forma de você semear. Então o desejo do nosso coração era sempre estar aqui. Se a gente pudesse, a gente vinha de segunda a domingo. Mas só que as coisas mudaram e hoje a gente precisa de reforço. Aí eu pergunto, onde é que está o nosso reforço? Aí o inimigo se levanta sobre a vida da menina aqui. E ó, na cabeça, deita, esmaga. Aí chega na menina ali, bota a gripe todo mundo. Chega na irmã Vilma, espreme. Por quê? Porque a gente precisava de reforço. Então aí o que ele faz? Elimina as nossas forças, elimina as suas forças, porque o que nós estamos fazendo aqui está subindo como cheiro suave às narinas de Deus. E se sobe como cheiro suave às narinas de Deus, Ele devolve o seu poder e a sua glória e a sua cura e a manifestação. Amém? Mas o processo no mundo hoje é exatamente este: calar a voz do adorador. Esse é o processo daquele que busca a Deus. Mas é um processo, não significa que nós precisamos morrer nesse processo. Nós podemos viver nesse processo. Amém? A palavra de Deus diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O que significa mortal? Morte, que não tem mais jeito, nem saída. É uma palavra dura. E veio a ele Isaías. Quem era Isaías? O profeta. E o profeta fala em nome de quem? De Deus. Amém? Ele recebe de Deus e transmite. Naquela época não tinha a palavra de Deus assim como nós temos. Então Deus falava com o profeta era um representante de Deus e ele ia até a autoridade. Você pode observar que a conversa de Deus nunca foi com o povo, sempre foi com o cabeça, com a autoridade máxima. Então Deus usava o profeta para falar com o rei, e a atitude do rei trazia consequências sobre o povo. Amém? Deu para entender? Deus estabeleceu quem como cabeça da família? O homem. Então Deus fala uma palavra com o homem, e se ele não obedecer, traz consequências sobre a família. Aí Deus fala com a mulher, traz para ela uma sentença. Se ela não obedece a Deus, traz uma consequência sobre a família. Fala com o filho não obedece. Depois ele não obedece, traz uma consequência sobre a família.
Então Deus está sempre falando com o seu povo e ele não está entendendo. Então Deus estava usando Isaías para transmitir uma palavra. É como se Deus dissesse para ele: vai até o rei e diga isso para ele. Por quê? Deus fala o que ele sabe. E ontem eu estava meditando nisso. Uma vez aqui na igreja, eu comecei a lembrar do relógio de Acás, que a Bíblia diz que volta 10 graus. Não sei se alguém aqui lembra de eu ter falado sobre isso. O relógio de Acás, a Bíblia diz assim, que é nesse texto, é o sinal que Deus dá, ele volta 10 graus. Ou seja, é um ponteiro que ficava no meio de uma praça e por causa do sol ele ia rodando. O que acontece? Ele estava marcando um horário. Para Deus provar para Ezequias que ele estava sendo curado, Deus retorna 10 graus. Quando ele retorna 10 graus, o que acontece? A vida do rei é acrescentado sobre ele 15 anos. Aí eu pergunto, 10 graus, 15 anos. Aí você vai fazer um cálculo. 10 graus, segundo a ciência, eles procuraram na Bíblia, no universo, eles estudaram isso, dizendo que a Bíblia, eles encontraram que estava faltando um dia. Um dia, na contagem deles estava faltando um dia. Aí dentre os cientistas tinha um que era cristão, e ele disse assim, esse um dia que está faltando é a oração de Josué, porque a Bíblia diz que ele orou e o sol parou. E eles foram investigar e encontraram 23 horas e 20 minutos, faltava 40 minutos. Aí os cientistas que eram ateus disseram para esse que era crente, não é o de Josué, porque falta 40 minutos. Ele disse, então vamos completar esses 40 minutos. A Bíblia diz que Deus retornou o relógio de Acás 10 graus. 10 graus quer dizer 40 minutos. Aí os cientistas encontramos o dia que estava faltando. Aí falou, tudo bem. Aí eu te pergunto, 10 graus, 40 minutos, 15 anos. Como é que alguém pode mudar tudo em 40 minutos e transformar aqueles 40 minutos em 15 anos? Porque a Bíblia diz que ele retorna o relógio de Acás e acrescenta 15 anos. Aí você olha assim e fala, nossa, mas desses 40 minutos... Aí eu comecei a fazer as contas. Para cada 40 minutos nosso que passa, desses 40 minutos, nós já estamos aqui a 1h20. Desses 40 minutos que passa, a cada 40 minutos, Deus está à nossa frente 14 dias. Cada 40 minutos seu de vida aqui, passa 14 dias diante de Deus. Ele sabe o que você vai precisar amanhã com sobra. Ele sabe o que você vai precisar daqui 15 dias com sobra. Mas nós ficamos ansiosos com aquilo que a gente nem conhece. E nem temos o poder de alcançar. Mas o Senhor, Ele tem o poder para todas as coisas, todas as situações. Ele tem o controle de tudo. É aí quando eu encontrei também, que depois isso virou um estudo, está no meu caderno lá, que se você pegar 365 dias do ano, calculando tudo isso, dá milhões e milhões de anos. Por isso os cientistas sempre dizem que há milhões de anos atrás, porque eu acredito que eles chegaram a essa conclusão, que se um dia para Deus é como 1000 anos, então é uma coisa, o nosso Deus é tremendo, maravilhoso e poderoso. Então Ele olha para o ser humano e diz para ele, existe uma situação na sua vida que precisa ser mudada, e Ele vai usar alguém para transmitir a você essa palavra. Repete comigo, se Deus
precisa usar o profeta para falar comigo, é porque eu não tenho intimidade suficiente com Deus. Porque hoje Ele quer ter intimidade com você. O Espírito Santo de Deus hoje ele habita dentro do seu coração. Então é só abrir a porta do seu coração e deixar ele entrar, que ele vai fazer morada. E vai mudar toda a sua sorte, em nome de Jesus. Amém? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. Vamos ler todos juntos esta palavra. Amém? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você acha essa uma palavra dura? Você acha dura essa palavra? Bem dura. Aquele que receberia essa palavra diria o quê? Nunca. Estou vendo nada disso. Não estou passando por nada disso. Não estou vivendo nada disso. Não existe porquê dessa circunstância. E hoje em dia tem muito, está na carne. O pior da profecia é o cumprimento dela. Eu tenho o hábito de dizer assim, olha, na dúvida é melhor obedecer do que pagar o preço. Na dúvida é melhor obedecer do que pagar o preço. Porque ninguém, a Bíblia diz que ninguém fala em nome de Deus senão movido por Ele. Se a Bíblia diz que ninguém fala do Espírito Santo de Deus sem ser movido pelo próprio Espírito Santo de Deus, quem somos nós para questionar aquilo que é de Deus? Então é uma palavra bem difícil para nós. Amém? Então o profeta, o Senhor, ele recebe do Senhor. Esses dias eu falei para a Néia, o que é maior? Dizer, assim diz o Senhor, ou dizer, eis que te digo? O que é maior? É mais forte. Assim diz o Senhor. Hoje tem muito eis que te digo. Você não encontra isso na Bíblia. Quando você fala assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus é coro. O chicote estrala verdadeiramente, assim diz o Senhor. E eu quero falar esta palavra ao seu coração. Assim diz o Senhor hoje. Louvado seja Deus. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, não viverás. Olha que palavra dura. E se vai morrer, precisa estar com o quê? Preparado. O rei recebe aquela notícia. Há um impacto profundo na sua vida. Porque ele sabia do processo que ele estava vivendo. Quem é que não sabe o que está vivendo aqui? Todos nós sabemos aquilo que nós estamos vivendo. Amém? Todos nós estamos cientes daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos deixando de fazer, tudo. A gente olha só, por exemplo, tem muita gente que passa pela nossa vida e diz assim, olha o que eu fiz para você. Já ouviu isso? Olha o que eu fiz para você. Agora, eu vou te dar passar uma dica para você. Diga para a pessoa assim, e o que você deixou de fazer? Às vezes o que você diz que fez foi uma vez, mas Deus mandou você fazer várias vezes. Então o que você deixou de fazer foi muito maior do que o que você fez. E aqui Deus está falando com um homem que deixou de fazer. Não é o que você fez. Observa bem o restante desse texto. Não é o que você fez, é o que você deixou de fazer. E por que você deixou de fazer? Por que você não veio? É a mesma coisa eu dizer assim, por que você não veio? Estava tudo tão fácil, por que você não fez? Por que você não foi? Se Deus queria você, Deus abriu o braço, por que você não foi? Para você rir um pouco, porque está muito
dura a palavra. Lá no sertão, lá da Bahia, o homem pediu uma graça para uma imagem, e essa imagem concedeu para ele. Ele falou: se você me der, eu te dou um bode. E ele recebeu a graça dele e foi lá, ofereceu o bode. E chegou diante da imagem e estendeu a corda para que a imagem segurasse o bode. E ele falou: ó, está aqui o que eu prometi. E a imagem não fala, não ouve, não anda, não se movimenta. Ele falou: está aqui o que eu te prometi. Está aqui o que eu te prometi. E aquela imagem estática. Aí ele pegou e amarrou a corda na imagem. E falou: olha, você não se manifesta, você não estende a mão para segurar, mas eu estou deixando aqui, é seu. E ele pega e sai do lugar. Quando ele sai no meio da praça, passa o bode por ele correndo. E atrás dele a imagem é amarrada, indo atrás do bode. Aí ele vira e diz assim: eu te avisei, eu fui até você e entreguei para você, você não quis, agora corre atrás. Agora você vai ter que correr atrás do tempo perdido, da bênção perdida. Amém. Às vezes as pessoas olham assim: não, eu queria só te dar um abraço. Jesus tinha de braços abertos. Você pode observar que ele morreu de braço aberto. Ele não morreu de braço cruzado. Ele morreu de braço aberto. Pode vir. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar o peso que está sobre você, eu vou colocar sobre você o meu jugo, que é meu fardo, que é leve e é suave. Eu vou trocar de você, eu vou tirar todo o peso. Olha, quem é que faz isso? Vem aqui que eu vou tirar todo o peso seu e vou deixar você leve. Quem faz isso? Só Jesus, gente. Eu quero tirar todo o fardo que está sobre a sua vida, toda a sua preocupação. Quem não quer você chegar, toda a minha preocupação, Senhor, está aqui, dentro dessa caixinha. Olha que lindo. Senhor, toda a minha dor eu quero deixar diante de Ti. E sair aliviado. Agora quem hoje, e o inimigo ele quer que você fique preocupado todo dia. Por exemplo, a gente que paga aluguel, mês que vem tem que pagar aluguel. Quem já não está preocupado hoje? Mas a gente fica preocupado hoje, porque é o mês que vem. Então, já está aqui dia 18, a cabeça já começa a ferver. Por quê? Porque a gente não sabe como é que a gente vai resolver. Esses dias alguém disse para mim assim: ó, está acontecendo isso e eu não sei o que fazer. Eu falei: quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. Ué, você está acabando de dizer que você não sabe o que fazer. Como é que você vai querer resolver um problema que você não sabe como resolver? Então você senta e chora, jejua, levanta e luta. Amém? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? E disse: ah, Senhor, lembra do que eu fiz. Amém? Lembra, Senhor, do tempo que eu ia. Quando chegamos no processo difícil da nossa vida, não adianta a gente querer lembrar o Senhor daquilo que nós fizemos, porque Ele sabe também do que nós deixamos de fazer. Não adianta a gente querer colocar na balança de Deus os nossos pesos, porque Ele tem a sua própria balança e Ele sabe medir muito bem os dois lados. Ele sabe o que você fez e o que você deixou de fazer. Ele sabe o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. As circunstâncias Ele conhece todas. É a mesma coisa. A gente consegue enganar muita gente. Alguém consegue enganar Deus? Não consegue. As pessoas conseguem mentir umas para as outras? Conseguem. Conseguem mentir para Deus? E há pessoas que elas são tão mentirosas que até elas acreditam na mentira dela. Até ela acredita que a mentira dela é verdade. Até ela acredita que a mentira dela é verdade. E acho que até se aplaude. Só que aquele que mentiu uma vez, ele precisa continuar mentindo. Por quê?
Porque se aparecer a verdade, tudo aquilo que ele falou era mentira. E eu ouvi um padre dizendo assim, que o presidente atual, ele falou uma coisa lá atrás, que era mentira. E agora ele está dizendo que é uma verdade. Aí ele falou assim, ou ele estava mentindo lá atrás, ou ele está mentindo agora. Não tem como. É um mentiroso. E o problema é quem acredita nessa mentira. Porque eles acreditam na mentira deles. Por exemplo, existe a defesa do aborto. Do aborto. O que é o aborto? É você tirar uma vida do ventre de uma mulher. Certo? Aí eu pergunto, aquele que defende a morte de uma criança no ventre da mãe, por que que esse que defende essa morte não foi abortado? É uma pergunta que eu faço. Porque se ele tivesse sido abortado, não tivesse nascido, ele não tinha essa ideia horrível que tem. Porque ele não tem o direito de fazer isso. Aí as mulheres que não querem ser mães decidem que precisa fazer campanha para o aborto. Ué, por que você não entrou na fila, filho? Por que você nasceu? Nasceu porque Deus quis que você nascesse. O mesmo direito que a pessoa teve de nascer, o outro também tem. Ora, nós não vivemos num país onde há o controle de natalidade. Nós vivemos num país livre onde a família decide quantos filhos vai ter. Antigamente, lá no Ceará, o pessoal do Nordeste caprichava. Era de 20 para lá. Haja! E as mulheres estão tudo firmes, tudo durinha lá e batendo de frente. E se o marido sair, ela vai atrás. Meu Deus do céu. Hã? Vai você, já quer. Bora. Amém? Aí disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Amém? Olha só o que ele se autoproclama. Andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Aonde há a perfeição no ser humano? Só na criação que Deus fez. Porque Deus fez tudo perfeito. Amém? E fiz o que era reto aos teus olhos. Quem decide isso? É Deus. O salmista diz, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e me conduz à vereda certa. Jó, Deus testemunhou a respeito dele, homem reto. Deus testemunhou isso para Satanás. Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem nós somos. E a Bíblia diz que ele chorou Ezequias muitíssimo. Tem uma versão que diz, chorou Ezequias amargamente. Esse muitíssimo, amargo, difícil. Mas esse choro, eu quero dizer para você que a diferença não foram as palavras de Ezequias, porque as palavras dele não mudaram a atitude de Deus para com ele. Repete comigo, as nossas atitudes não vão mudar o agir de Deus para as nossas vidas. Não vai mudar. O que vai mudar é um coração contrito e quebrantado, que a esse ele não resiste. Então não adianta ficar falando para Deus um monte de coisa que nós não fizemos, que nós deixamos de fazer. É a mesma coisa ele dizer assim, andei perfeitamente, no meu coração é perfeito diante de ti. Deus é que decide isso, se o meu coração e o seu coração é perfeito. Se o processo chegou, é porque não há perfeição.
Se o processo chegou, é porque a verdade não era verdade, era mentira. E nós vivemos uma grande mentira. Se o processo chega, porque alguma coisa precisa ser mexida e alguma coisa precisa ser mudada. Aí, depois dele chorar amargamente, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Isso significa que Deus tem ouvido. O próprio profeta Isaías, ele diz que ele não tem um ouvido que esteja gravado, nem uma mão, um braço encolhido para que não possa salvar. Ele ouve, ele vê, ele sente, ele sabe. Então não adianta nós inventarmos situações, porque ele conhece nós por dentro e por fora. Ele conhece tudo, conhece o nosso passado e sabe do nosso futuro. Quando ele lança esta palavra para Isaías, ele diz: volta lá, porque eu ouvi a oração dele e vi as tuas lágrimas. Mas aquela lágrima não é, como diz a palavra, aquele choro fingido. Você sabe aquele choro fingido? Que às vezes é pessoas que elas pegam até a saliva e passam assim para mostrar que está chorando. Há pessoas que elas conseguem chorar. Tem um tal de espírito de autocomiseração, que é aquela pessoa que ela sente e já chora. Aí você fica perguntando: o que você tem? O que você tem? Nada. O que você tem? O que você tem? Nada. O que você tem? O que você tem? Nada. E fica chorando e chora. Eu já falei: chora por você. Pelo amor de Deus, esse é espírito de autocomiseração. A pessoa se auto-intitula e se enfraquece e fica ali só para chamar a atenção dos outros. Então Deus conhece esse tipo de lágrima. Esse tipo de lágrima não é aquele com sentimento, é aquele fingido e provoca ira em quem está perto. Quem é espiritual fica com raiva. Fala: que vontade que eu tenho de dar os tapas. Eu vou te dar um motivo para você chorar. De verdade. Né? Porque não é possível. Tudo chora. E aí quando chega, por exemplo, observa bem, existem as pessoas certas para se chorar na frente delas. Quais são? É aquelas que gostam desse tipo de situação. Que fica lá lambendo. Ai, coitadinha, vai. Por exemplo, na minha frente não acontece, mas às vezes na frente da Bruna acontece, porque olha para minha cara e já vai falar assim: isso daí não vai cair na minha nunca. Mas a Bruna é boazinha, então deixa ela vir. Aí a Bruna chega, aí eu chego e falo: deu para entender, né? Amém? Às vezes a gente sabe que choro que é de verdade e que choro que é de fingimento. E se a gente sabe isso, imagine Deus. Para que ele trouxesse uma cura sobre a vida daquele rei, ele passou pelo processo. E esse processo trouxe para ele a cura. Mas só que ele teve que fazer o quê? Teve que chorar. E Deus teve que ver o choro dele. Eu vou examinar o seu choro para saber se não é fingimento. Como é que Deus examina? Você já viu um líquido que chega no laboratório? O sangue que chega no laboratório. Você viu quantas coisas eles tiram do sangue? Seu sangue é vermelho, mas tem uma bolsa lá que fica amarela. Como é que eles tiram isso? Eles fazem uma separação lá. Eles começam os micros que eles começam a examinar para saber se tem alguma coisa, se tem alguma enfermidade, se tem alguma doença e tal. Eles vão separando tudo. É assim que Deus faz. Ele pega a sua lágrima, ele não é só fingimento, ele vai ver um monte de coisa.
Se tem nessa linha assim, ele vai ver se tem, qual é o sentimento, por que ela está chorando desse jeito, por que está acontecendo isso, o que foi que ocorreu na vida dela, quais foram as palavras que foram lançadas, para que culminasse, para que ela estivesse nesse estado hoje, o que foi que aconteceu, aí quando chega aqui no final igual, ele fala assim, pede para o anjo, leva para ela a bênção, rápido, porque esse choro de verdade. Então Deus examina a nossa vida, e depois ele entrega a bênção. E quando ele fala para o profeta, ele diz, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E a palavra era de morte. E Deus acrescentou para ele vida. Amém? Que a gente entenda essa palavra nessa manhã, que o mesmo Deus que trouxe para a vida do rei a cura, é o mesmo Deus que fala conosco nesta manhã. A Bíblia diz que nós somos levados ao matadouro todos os dias por amor a Ele, todos os dias. Mas a palavra de Deus também diz que Deus está conosco em todo o tempo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então Ele está pronto para nos abençoar, para nos encaminhar a lugares seguros. Eu vou te levar a lugares seguros, eu vou te levar por um caminho direito, eu vou conduzir você à vitória, e você será abençoado ali na frente. Hoje, eu vou pedir para você, só me aceita, somente abra o coração e permita que eu entre. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se Ele abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear com Ele, ou seja, eu vou festejar junto com Ele, eu vou ter intimidade com Ele, eu vou me manifestar a Ele, eu vou curar a vida dEle, eu vou suprir as suas necessidades. Abra a porta da sua casa e deixa Deus entrar. Louvado seja Deus. Amém? Hoje de manhã a gente ficou conversando muito, e aí ela falou assim, como é que foi? Como é que foi a história mesmo do ciúme? Como é que começou a história? Não sei o que surgiu lá, dos filhos, que os filhos não estão em casa, nem a neta, ficou só o casal, assim como era 30 anos atrás, no comecinho, bem no comecinho. Aí a neta falou assim, você não sabe viver seus filhos, tudo você fica preocupado. Aí eu cheguei e falei para ela assim, mas isso já faz 31 anos, né? Você sabe que é assim. Ela falou, eu sou diferente de você, falando para ela. Você deita e você consegue dormir. Eu posso deitar, mas eu não consigo dormir. E depois chega durante o dia, eu também não consigo dormir. Então você fica naquele vício. Você não dorme à noite de preocupação, depois durante o dia você não dorme porque você não consegue dormir de dia. E quando chega de noite, acontece o mesmo processo, você vai ficar... E ela falou assim, e você fica, levanta, olha, deita, levanta, olha, deita, levanta, olha, deita. E às vezes eu abro o olho, estava dormindo, abro o olho e vejo você de olho aberto. Você não conseguiu dormir ainda, já são 3 horas da manhã e nada de você dormir. E eu viro para o lado e durmo. Falei, mas é você que é assim, eu não sou assim. Aí, que ela falou da mulher que estava fazendo um negócio para a Lídia. Ele falou que ela estava enciumada. Ela falou, você não tem... Eu falei para ela, você não tem ciúme? Ela falou, você tem. Olha o que você fazia, o escândalo. Ela falou, usou essa palavra, que me deixou. O escândalo que você fazia de ciúme. Eu falei, eu nunca fiz escândalo de ciúme, menina, presta atenção. Eu sempre fui muito enrustido. A minha briga com você era nós dois. Eu falava as coisas para você, era nós dois. Eu não fazia escândalo na rua. Olha lá, nada disso. Era só nós dois. E quando chegava em casa que era chato o negócio. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ciúme. Aí ela falou assim, e hoje você está com ciúme dos filhos. Eu falei, eu? Não, mas... Falei, eu? Agora que eu estou tranquilo? Falei, está tudo muito dominado. Está tudo dominado. Ih, sangue de
Jesus tem poder. Não porque os filhos vão, não. O que eu preciso é que meus filhos estejam bem. Não tenho ciúme de A, de B. A única pessoa que tem o ciúme controlado é dela. Controlado, mas pode manifestar a qualquer momento. Oi? Pode descontrolar a qualquer momento. Então, Senhor, eu sempre faço essa oração todos os dias. Senhor, fortalece a minha parte fraca. Seja o Senhor a força da minha parte fraca. Amém? O que eu queria dizer com isso? Que Deus nos ama de tal forma, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos ama de tal maneira, que Ele chega ao ponto dos ciúmes de nós. Amém? Se Ele sente ciúme, qual é a atitude de quem tem ciúme? Só que Ele é controlado. E Ele diz, o Senhor, Ele é controlado. Ele fala para você assim, olha, eu queria que você estivesse aqui, por que você não está? Eu queria que você permitisse que eu entrasse na sua casa, por que você não deixou? Eu quero estar junto com você o tempo todo. Eu convido o Senhor, onde eu for, o Senhor vai comigo. Para encerrar, ontem foi sábado, na sexta-feira, minha irmã ligou 8 horas da manhã, falou que minha mãe não estava bem e tal. Como eu estou sem carro, então você tem que ir a pé. Então tá bom, é todo aquele processo. E quando eu fui, beleza, na volta, eu falei assim, no caminho eu vim assim, quando chegou no posto de gasolina ali no Ipiranga, da entrada da avenida para entrar no Tamburi, eu andando, falei assim, Senhor, o Senhor lembra quantas pessoas eu carreguei dentro do carro? Hoje eu estou andando. Eu não sei, eu falei assim, Senhor, eu não sei qual é o processo que eu estou passando, que eu estou vivendo. Mas eu quero dizer para o Senhor que quando a gente precisa, são poucas as pessoas que nos ajudam. Às vezes, nenhuma carona. Eu pensando na curva. Acho que não sei se a irmã Vilma conhece, a Gislene, a Bruna talvez lembre. Não tem um salão que tem 2 cachorros na frente, lá na Tamburi? Não sei se a irmã Vilma já viu, passando de carro lá. Tem um salão no cabeleireiro que tem 2 cachorros, é uma estátua ali, né? Mas deixa ali, para quem olha assim, chega meio brisado, ele olha e pensa que está se mexendo. Pensa que está se mexendo. Quando eu chego do outro lado, estou andando na calçada, do outro lado para o carro, a minha cunhada abaixa o vidro e fala assim, quer uma carona, querido? Eu olhei assim, né? Falei, eu vou aceitar porque é você, porque eu não entro em carro de estranho. Aí ela entrei dentro do carro, faltava pouco para chegar em casa. Mas isso aí é o Senhor falando, eu te dou carona, querido. Hã? Não, quem preparou a carona foi ele, porque eu disse que nessas horas não aparece ninguém, aí apareceu. Então, Senhor, por favor, prepara um carro aí para nós, né? O meu arrumado, ou o Senhor prepara. Não quero, como a Bruna ofereceu hoje, falei, eu não quero esfolar ninguém, nem quero prejudicar ninguém, porque esse processo é nosso, né? E se você tem carro, você precisa de gasolina. E se você for colocar gasolina, precisa do quê? Dinheiro. Então, vamos acalmar. Vamos ficar calmo. Então vamos ficar calmo, né? Vamos ter calma, né? Deixa Deus trabalhar, que as coisas vão acontecer no momento certo. Amém? Assim como Deus mostrou, você pensou que você estava sozinho, prepara alguém que te leve. Como Deus preparou hoje, todas as coisas estão sob domínio de Deus, e Ele sabe todas as coisas.
Ele sabe por que nós nos trouxe aqui hoje. Ele sabe por que Ele separou um momento de ceia para nós hoje. Mudou até o dia da ceia, porque eu nem lembrava. Falei para a Né, mas eu estava contando terceiro domingo, mas hoje é o segundo. Mas glória a Deus. Está aqui, vamos participar, vamos oferecer a Deus o nosso culto racional e vamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Como diz o salmista, vê se há em nós, Senhor amado, algum caminho mau e nos conduz, Senhor amado, a uma vereda direita para que o teu nome seja glorificado. Senhor amado, nos conduz em segurança. Pai amado, vamos ministrar a ceia nesta manhã. Nos abençoe em tudo aquilo que fizermos, para que o teu nome, somente o teu nome, seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia.